Você sabe a diferença entre eclipse parcial e eclipse total do Sol? E você já ouviu falar do eclipse anelar? Senta aí que eu vou te explicar. Bem-vindo ao canal Physicae. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Primeiro, vamos assumir que a luz se propaga em linha reta, e por isso as sombras existem, ou seja, a luz não vai sair fazendo curva por aí à toa. Para que ela se propague de fato em linha reta, a gente deve assumir que o meio ele é transparente, homogêneo e isotrópico. Um bom exemplo disso é o próprio ar, mas pode ser também o vácuo, a água cristalina, o vidro, entre outros. A gente chama esse princípio de princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Vamos considerar agora uma fonte de luz pontiforme, como por exemplo uma pequena lanterna, iluminando um anteparo, que pode ser o próprio chão, por exemplo. Ao inserir um objeto opaco entre esses dois, alguns raios de luz da fonte serão bloqueados pelo objeto, formando então essa região de sombra, que também pode ser chamado de umbra. Então a sombra é definida como sendo a região com nenhuma iluminação. Ou seja, o observador na região de sombra não veria nenhuma luz vinda daquela fonte, e essa sombra pode ser projetada em um anteparo, por exemplo. Começa a ficar interessante quando consideramos agora uma fonte extensa de luz, como por exemplo uma grande luminária circular no teto. A fonte extensa se comporta como sendo a combinação de várias fontes pontiformes, e a região de sombra agora fica reduzida, pois surge ao redor uma região parcialmente iluminada, ou seja, que recebe luz de apenas uma parte da fonte. Veja que no esquema a gente consegue separar três regiões: a sombra, também chamada de umbra, a penumbra e a antumbra. A diferença entre a penumbra e a antumbra está na visualização do observador. Vamos fazer um esquema Sol, Terra, Lua, para você entender mais fácil essa diferença. O Sol é considerado uma fonte extensa de luz e, no eclipse solar, a Lua será o objeto que irá bloquear parte dos raios de luz do Sol. A face da Lua que está voltada para o Sol fica iluminada e, do lado oposto, forma-se o seu cone de sombra. Se a distância entre a Terra e a Lua for pequena, então o cone de sombra irá se projetar na superfície da Terra, formando uma região circular totalmente escura e uma penumbra ao redor que vai se atenuando com a distância. Ou seja, é como se fosse um degradê. A penumbra bem próximo da sombra é bem escura e quanto mais distante da sombra, ela vai ficando mais clarinha. E assim a gente percebe que, quando a Lua estiver na fase nova, a gente pode ter o eclipse solar total e o eclipse solar parcial. Quem estiver na região de sombra, em que não há nenhuma luz chegando do Sol, a pessoa realmente vai ficar no escuro, que a gente chama de eclipse total. Quem estiver na região de penumbra, fica só um pouco escuro, mas a pessoa ainda enxerga parte do Sol. Por isso que é chamado de eclipse parcial. Dá uma olhada nessas duas fotos aqui do lado para você perceber a diferença de um eclipse total para um eclipse parcial. E agora um fenômeno que você talvez não conhecia, o eclipse solar anelar, ou também chamado de anular. Isso acontece quando a Terra e a Lua estão um pouco mais afastados, de forma que o cone de sombra da Lua não se projeta na Terra. A gente na Terra acaba ficando na região de antumbra, basicamente uma penumbra, só que ao invés de você ver uma parte, apenas uma parte lateral do Sol, você enxerga toda a parte circular. A Lua fica exatamente encaixada no centro do Sol. Por isso que o eclipse acaba recebendo um outro nome. Olha aqui na foto do lado como que fica isso na prática. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição e se quiser aprender física do zero num curso completo, acesse meu site. Muito obrigado e até a próxima!